A gente vai relembrar um pouquinho aqui da nossa administração financeira do Estado, essa atividade, né? Atividade financeira do Estado. A lei complementar que ainda não foi editada, do artigo 169, parágrafo 9º da Constituição Federal. E esse parágrafo 9º, que até pouco tempo atrás possuía apenas 2 incisos, agora possui 3 incisos, numa alteração com a emenda constitucional número 86 de 2015 e, mais recentemente, a emenda constitucional de 2019, número 100, também alterou esse inciso terceiro. Vamos lá, continuando aqui. Então, vamos tratar das leis orçamentárias. Quando falamos das leis orçamentárias, estamos nos referindo às 3 leis, o PPA, a LDO e também a LOA. E por último, os prazos, que sempre são cobrados nas provas e a gente vai relembrar aqui. Então, a atividade financeira do Estado, essa atividade consiste em obter, criar, gerir, despender o recurso público indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu, ou seja, delegou, atribuiu a outras pessoas de direito público. Temos que pensar na sequência desses verbos, dessas atividades, numa verdadeira engrenagem. Uma engrenagem que, de um lado, o Estado impõe impostos, impõe contribuições, tributos de uma forma geral, recolhendo esses recursos dos cidadãos e das pessoas jurídicas, e de outro lado, do lado das despesas, ele vai despender esses recursos, aplicar esses recursos nas políticas públicas, na prestação de serviço e na entrega de produtos à sociedade. De um lado receita, de outro despesa, ele faz o quê? A administração desse orçamento, que é esse verbo aqui, ó, que é o gerir. Acabamos de ver, ó. Em algumas provas, o examinador coloca administrar. Então você não pode esquecer que o gerir pode estar lá administrar. Obter receitas, criar essas receitas por intermédio de empréstimos e, de outro lado, despender, que são as despesas. E você consegue enxergar aqui, ó, o orçamento. De um lado a receita, de outras despesas. Desse lado da receita, ele obtém as receitas. Se não são suficientes, o Estado vai ter que fazer um empréstimo e ir atrás de outros recursos. E é aí que surgem as dívidas. Para do lado das despesas, fazer frente a todas as políticas públicas e a todos os recursos que compõem essas políticas públicas. Recursos aqui de maneira geral, todas as despesas. Tanto as despesas de capital, na compra de um equipamento, por exemplo, uma ambulância para um hospital, como também os recursos correntes, aqueles recursos para fazer a manutenção do dia a dia, os serviços gerais, o pessoal que faz a segurança daquele hospital, o pessoal que faz a limpeza, o pessoal de apoio, o pagamento de pessoal, que é a grande rubrica do orçamento da União, é o pagamento de pessoal e também dos municípios e dos estados, né? O pagamento de pessoal ele consome aí, em média, cerca de 80%, 85%, ou até mais às vezes, dependendo do ente, dos recursos que são obtidos do lado da receita. Então, isso que nós estamos tratando é uma engrenagem que, se de um lado ela não funcionar corretamente, se não há a arrecadação de recursos no montante necessário, não se consegue fazer frente às despesas, então a engrenagem não está funcionando, né? O Estado não está funcionando. Ele não pode funcionar, ele não pode existir por si mesmo. O Estado tem que funcionar para uma finalidade, que é a finalidade de atender aos anseios do cidadão, que espera ali a prestação de serviço público de qualidade e que atenda resolva o problema que existe lá no seu município, o problema que existe lá na sua sociedade, no seu bairro, no meio que ele vive, com a educação de qualidade, uma saúde com pronto atendimento, que tenha todas as especialidades para atender o cidadão. Então, é uma engrenagem que tem que funcionar corretamente e essa é a administração financeira do Estado. E nós vimos que quem estuda essa administração financeira do Estado tem o nome e a nossa AFO, é a nossa disciplina aqui no CDF Concurso. O nosso quadro seguinte ele resume essa situação. Ó. Administração financeira do Estado, para quê? Para atender às necessidades públicas, ou seja, o bem comum, tem que obter receitas,
principalmente pelos impostos, principalmente porque pode ser contribuição, pode ser as taxas também. Cria um crédito público quando essas receitas não são suficientes, e isso é bem natural, então sempre tem ali um crédito, é daqui que surge a dívida. Ela administra esse orçamento, por exemplo, se está acompanhando a cada bimestre que aquela receita não está fazendo frente àquela despesa, a administração do orçamento, a gestão, vai fazer o quê? O tal do contingenciamento, que é tão noticiado aí pela imprensa, e no Congresso Nacional, onde eu trabalho, você vai ver sempre ali um lado reclamando que houve contingenciamento em determinada área e outro lado tentando justificar por que houve aquele contingenciamento. E contingenciamento não quer dizer que houve o corte do recurso, não. Ele houve a suspensão. Mais à frente, quando a receita voltar ao patamar que se esperava, aquele recurso retorna para aquela temática lá. Pode ser a saúde, a educação, a segurança, mas sempre é um corte ali linear, né? Em regra, é um corte linear em todas as políticas públicas, é o contingenciamento. Então, essa gestão do orçamento é um exemplo aqui, ó, desse item aqui, que é o gerir, que é o Leomar Baleiro traçou esses verbos aqui, que são os verbos que estão sempre nas provas, né? Isso vem lá do livro do Leomar e está sempre sendo cobrado nas provas. E por último, despender, que a gente falou que é do outro lado. Por exemplo, aqui eu coloquei no nosso esquema uma obra pública, né? Um item que é bem fácil de você lembrar na hora que você estiver estudando. Então guarde esses verbos, pode mudar um pouquinho, mas jamais vai ter lá na sua prova, se o examinador colocar obter orçamento está errado. Criar despesas também está errado. Despender crédito também está errado. A colocação é da forma do nosso esquema aqui. Se fugir isso aqui, você tem que marcar na sua prova que o item está errado. Ok? Vamos continuar então? E aí a gente tem que falar de um item que todas as vezes que você vai estudar AFO, você vai ler nos livros, você vai ler naquele artigo, você vai ver o professor falando, cadê a lei complementar do artigo 65, parágrafo 9º? A ausência dessa lei causa transtornos na interpretação de alguns conceitos que existem ali no próprio artigo 65 e também no sistema de planejamento e orçamento. Por exemplo, aqui, ó, eu falo para você, o que é, quando você estuda lá no PPA, o que é o PPA estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas. O que é de forma regionalizada? A gente vem interpretando com a experiência de PPAs anteriores, mas essa forma, de forma regionalizada, deveria estar na lei complementar do artigo 65, parágrafo 9º. Como ela não existe, e se o examinador falar que ela existe, você vai ter que marcar que está errado, porque ela não existe. Existe sim um projeto de lei tramitando lá no Congresso Nacional, mas ainda não existe a lei. Então a lei complementar que está lá, essa lei, ela faz muita falta para o sistema de planejamento e orçamento. Algumas questões de prova, tentando confundir o aluno, diz que as leis orçamentárias, tanto o PPA, a LDO quanto a LOA, essas leis orçamentárias, elas devem ser na forma de lei complementar em razão do artigo 169, parágrafo 9º. Também está errado. Essas três leis são leis ordinárias, leis ordinárias. O que a Constituição pediu é que a normatização dessas três leis, a normatização, o regramento, fosse por lei complementar. Aí é outra coisa. É o caso aqui que a gente vai ver aqui, ó, no 65, parágrafo 9º. A ausência dessa lei, então, deixa muitos conceitos indefinidos em relação ao orçamento. Existe o projeto de lei, número 295 de 2016, que inclusive acho que tem outro apensado a ele, que é denominado de nova Lei de Finanças Públicas e substituiria, portanto, a Lei 4.320, que hoje vem fazendo as vezes, juntamente com a LDO, vem suprindo as lacunas existentes nos conceitos e nas regras com relação às três leis orçamentárias. Vamos aqui, ó, essa lei complementar, ela possui lá 3 incisos, e você não pode deixar de ler lá na sua Constituição. Se você quiser dar uma parada agora no vídeo, para o seu vídeo aí que você está assistindo, pega a sua Constituição, rapidamente vai lá e lê os 3 incisos, e depois você retorna aqui com a gente, você vai compreender melhor. Dá uma paradinha, fique tranquilo, vai lá, lê e volta aqui, ok? Então olha só, se você leu, se você não leu também não tem importância, a gente vai ver aqui junto. Primeiro inciso, que vai tratar o primeiro inciso lá da lei complementar que está prevista lá, a exigência, né?
que a Constituição pede para ele. Ó, vai tratar da vigência do prazo, do exercício financeiro, da organização e da elaboração do quê? Das três leis orçamentárias. Enquanto não tem, então, a lei complementar, a gente se baseia no artigo 35 do ADCT para dizer que os prazos são aqueles que nós vamos ver aqui no final da nossa videoaula. Já no 2, a gente vai ter a gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta e uma preocupação também com os fundos, instituição e funcionamento dos fundos. Esse é o inciso 2, é isso que existia até pouco tempo atrás, só o inciso 1 e inciso 2, que já era cobrado em prova. Agora imagina, com a alteração recente, que foi a inclusão do inciso 3º. Isso certamente, nos próximos concursos aí, envolvendo AFO, você vai perceber a cobrança do inciso 3º. O que é o inciso 3º? É a necessidade dessa lei tratar do orçamento impositivo, que foi como foi veiculado aí pela mídia e no dia a dia, no comum, no bate-papo, agora tem orçamento impositivo. Porque na Constituição não existe orçamento impositivo. Existe orçamento, existe a programação de execução obrigatória relativa às emendas individuais. As emendas individuais dos parlamentares sempre existiram. Então, com relação a essas emendas individuais, agora a execução é obrigatória entre aspas, que se houver algum problema de ordem técnica, de ordem legal ou um contingenciamento necessário, ele será feito de forma linear em todas as emendas. Então, existe agora essa execução obrigatória tanto da emenda individual quanto das emendas de bancada. Quais são as bancadas? Não é bancada partidária, não é a bancada do partido A ou partido B, são as bancadas estaduais. Então, são 27 bancadas, são 26 estados e mais o Distrito Federal. Essas 27 bancadas possuem emendas agora que são, sempre possuíram emendas, só que agora suas emendas também, com a emenda constitucional número 100, essas emendas também são de execução obrigatória. E esse inciso 3º da lei complementar é para tratar do regramento dessas emendas. Então foi uma mudança com a emenda constitucional número 86 de 2015 para a emenda individual. E quando veio em 2019 a emenda constitucional número 100, incluiu também as emendas de bancada, ok? Então olha aqui, ó, o inciso 3º agora, ele vai dizer que a lei complementar tem que trazer critério dessa execução equitativa, né? Tem que trazer os procedimentos, no caso de impedimento de ordem técnica e legal, vai ter que tratar dos restos a pagar com relação a essas emendas. E por último, como ficaria então a limitação no caso de um contingenciamento dessas emendas de execução obrigatória. Portanto, a nossa lei complementar, quando surgir, quando ela for finalizado o seu processo de tramitação, ela tem que tratar desses 3 incisos, é o que diz lá o parágrafo 9º. Vamos continuar? Olha só, então eu queria ressaltar, destacar essa ausência da lei complementar e trazer aqui um enunciado que resume bem esse sistema de orçamento que tem essas 3 leis, né, essas 3 siglas, essa sopa de letrinhas que alguns falam, né, essas 3 leis que são importantíssimas para o Estado brasileiro, que é as leis do sistema orçamentário. Olha só esse enunciado, como ele nos ensina muito, um enunciado de prova. Por isso que é importante você estar sempre fazendo prova, sempre pegando as provas anteriores e dando uma olhada. É por isso que lá no nosso livro digital, nas nossas aulas, sempre a gente insere ali as questões de prova já próximo ao assunto, para que você, na hora que estiver estudando, já tenha uma questão na sequência para você ver como que aquilo ali pode ser cobrado na prova. Olha só esse enunciado. As leis orçamentárias, quando ele fala as leis orçamentárias, ele não está tratando só das LOAs. Não, ele está falando das 3 leis orçamentárias, né? Do PPA, da LDO e também da LOA. As leis orçamentárias, a saber, a LDO e a LOA, que ano a ano estima a receita e fixa as despesas, aqui ele está falando principalmente da LOA, né? Despesas essas governamentais em blocos distintos, juntamente com o PPA, instrumentalizam, olha só, hein? Instrumentalizam, nós falamos que a atividade financeira do Estado, acabamos de ver a atividade financeira do Estado, ela não pode ser um fim em si mesma. Ela tem que ter um objetivo, ela tem que atender à sociedade. Ela é, então, o quê? Um instrumento. Ela é um caminho para se chegar a um objetivo. Essa é a finalidade
da atividade financeira do Estado. Inclusive, em algumas provas, se cobra características da atividade financeira do Estado. Essas características são tranquilas. Primeira, é necessária a presença de uma pessoa jurídica de direito público. Ou União, Estado, município, ou uma pessoa jurídica de direito público que esses entes criaram em suas estruturas, uma autarquia, uma fundação pública. Então, uma característica é a existência da pessoa jurídica de direito público. A outra característica é que a atividade financeira do Estado ela é instrumental, é instrumentalidade. E a terceira característica é a natureza dessa atividade, uma natureza que é classificada quando essa atividade ela faz uma intervenção, aumentando o tributo, ou diminuindo, ou fazendo isso para um grupo específico, que são os subsídios, que a gente já vê também muita crítica com relação aos subsídios, como é o retorno dessa, quando o Estado abre mão de recolher essas receitas, qual é o retorno que o Estado tem, se é geração de emprego, se é melhoria na atividade produtiva, o que aconteceu quando o Estado abriu mão, né, daqueles recursos. Então, a terceira característica, que é a natureza dessa atividade financeira do Estado. Então, 3 características, hein? A presença da pessoa jurídica de direito público, a principal, que é a instrumentalidade, e a última é a natureza da atividade. Então, vamos lá. Instrumentalizam a gestão orçamentária e financeira governamental. A arrecadação prevista na LOA, ela é possível pela tributação, nós falamos, né? Atividade financeira, olha lá, tributar, o que é aqui, ó, obter receita, né? A partir da cobrança de impostos, taxas e contribuições, condicionando diretamente a aptidão para executar o que foi programado. Executar do outro lado, se aqui era a receita, vai executar do outro lado, que são as despesas. Um enunciado de questão que já nos ensina muito na hora que você está estudando para a sua prova. Então vamos aqui, rapidamente aqui fazer um esquema aqui nosso, nesse quadro aqui em branco, para a gente tentar entender como é que funciona. Você já viu esses quadros nos nossos esquemas? Vamos tentar desenhar junto aqui, ó. Você tem o PPA. O PPA ele tem 4 anos. Vamos colocar aqui, ó, PPA. Então ele é previsto aqui para os 4 anos. O primeiro PPA foi para 5 anos. Na sequência, os demais PPAs foram para 4 anos. O primeiro foi para 5, por quê? Porque o mandato do Poder Executivo, o mandato na época, era de 5 anos. 4 anos, e a gente vai ter que falar que ele é de médio prazo. Não, mas professor, peraí, médio prazo, 4 anos? 4 anos para mim é curto prazo. Para outros, pode ser até de longo prazo. Depende da situação. É muito relativo se é de curto, médio ou longo prazo. A gente traz conceitos lá da administração, da teoria da administração aqui, para aplicar, mas para o sistema de planejamento e orçamento, para a disciplina AFO, o PPA é um instrumento de médio prazo e você vai ter que guardar dessa forma. Que pode ser 4 anos, pode ser de longo prazo, depende da situação, não é isso? Ó, se eu quero fazer uma viagem e a minha viagem vai durar 4 anos, então é uma viagem longa ou muito longa. 4 anos de viagem, que a viagem curta para mim é viagem do final de semana. Não é isso? Que você passa o final de semana na casa da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, aquela viagem é curta. Eu fui no sábado e voltei no domingo. A viagem média, eu fiz uma viagem para um outro estado, para uma praia, e fiquei lá 7, 8, 10 dias. É uma viagem média para mim. Agora, a viagem longa, para mim, 30 dias já é longa. 4 anos, então, é uma viagem muito longa. Mas, para o sistema de planejamento e orçamento, 4 anos aqui é médio prazo. Guarde aí, médio prazo, 4 anos. Tá bem? Não se esqueça que a prova adora colocar, o examinador adora dizer para você o seguinte: o PPA ele é de curto prazo. Você vai marcar? Errado. Ah, ele é de longo prazo. Também está errado. Não, o PPA são 4 anos e 4 anos é de médio prazo. Então vamos lá. No primeiro ano, vou deixar um espaço aqui, você vai ter aqui, ó, uma LOA, vamos supor aqui, uma LOA de 2020. No segundo ano, uma LOA também de 2021. No terceiro ano, uma LOA de 2022 e uma LOA de 2023. E aqui, nesse último ano, você já vai estar em outro mandato. Vai ser o mandato de outro governante, ou o mesmo governante se ele se candidatou novamente e foi reeleito.
Porque esse governante ele fez o PPA nesse ano aqui e executou o PPA de um governante anterior e a partir do segundo ano de mandato dele, ele vai executar o PPA dele. Então aqui é o primeiro ano do PPA e o primeiro ano do PPA, mas segundo ano do mandato. E assim vai. Segundo ano do PPA, terceiro ano de mandato. Terceiro ano de PPA, último ano do mandato. Acabou o mandato desse governante, ou ele é reeleito, a gente volta aqui para o quarto ano do PPA e primeiro ano do mandato. Você faz a previsão das políticas aqui no PPA, e aqui a gente pode chamar de estratégico. É o planejamento estratégico, de médio prazo, 4 anos. E você tem a LOA aqui embaixo, ó, com as receitas e despesas, o planejamento operacional. Mas falta, entre esse planejamento estratégico e esse operacional, uma discussão, uma definição de prioridades no âmbito do quê? No âmbito do legislativo. E qual desses 3 instrumentos que promove essa discussão, adianta, prepara para a chegada da LOA? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então a LDO, ela se posiciona aqui entre o PPA e a LOA. Então a LDO de 2020, a LDO de 2021, a LDO de 2022 e a LDO de 2023. E claro, lembrando que essa LDO e essa LOA, elas foram elaboradas em 2019 para fazer a vigência delas em 2020. Então, em 2019, no primeiro semestre, aprovaria a LDO para 2020, que iria orientar a elaboração da LOA em 2019 e sua execução em 2020. Então, veja só, aqui a gente tem o planejamento tático. Ele é posicionado entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional. E o período? Aqui, ó, varia entre 1 ano e meio, 1 ano. Depende aí do ano que essa LDO vai ser promulgada e publicada. Se fosse seguir a risca, a gente sabe que até 17 de julho o parlamento deveria devolver ao Poder Executivo e esse iria fazer a sanção, promulgação, sancionar, promulgar e publicar aquela lei. Então ela teria ali sido publicada no final de julho, início de agosto até dezembro, mais o ano seguinte inteirinho, 1 ano e meio. Mas ela pode ser tanto entregue antes, como também muito depois, e esse muito depois, infelizmente, é o que tem acontecido com a nossa LDO. Ela tem sido publicada muito para frente, então tem até causado aí um problema no sistema de planejamento e orçamento que não está cumprindo o princípio da precedência, que é você ter as leis na sequência correta para dar condições para elas cumprirem a finalidade, a concretude para que elas prestam. Ok? Então, olha lá, ó. 2019 elaborou e a LDO vai fazer a vigência para 2020, orientando a LOA em 2019 e também orientando a sua execução em 2020. Essa LDO vai ter uma LDO e uma LOA para cada ano, e é assim na União, é assim também nos estados, e é assim também nos municípios. Ok? Então essa estrutura básica, que a gente tem aqui 1 ano e meio para a LDO e 1 ano, a gente sabe que aqui na LOA é 1 ano de vigência da LOA, conforme a Lei 4.320. E não podemos esquecer que aqui em cima, superior ao nosso PPA, nós ainda temos os planos nacionais e programas nacionais, regionais e setoriais, que podem ser planos aqui de longo prazo ou até planos menores que 4 anos. Mas esses programas nacionais, regionais e setoriais, eles vão ter que o quê? Eles vão ter que olhar sempre, vamos colocar aqui, ó, olhar sempre para o orçamento, para o PPA. Eles têm que ser compatíveis com o PPA. Isso aqui causa um pouco de estranheza, está lá no artigo 65 da Constituição, causa um pouco de estranheza, por quê? Não, mas espera aí, o PPA é de 4 anos, o Plano Nacional de Educação é de 10 anos, por que o Plano Nacional de Educação vai ter que ser compatível com o PPA? A Constituição assim o definiu, que esses planos previstos na Constituição, às vezes planos de 10 anos, às vezes planos de tempo menores, tem também o Plano Nacional de Educação, Plano Nacional da Cultura e outros planos, eles têm que ter compatibilidade sim com o PPA, que o sistema construído foi dessa forma, foi tridimensional, com PPA, LDO e LOA, sendo que esses planos, mesmo sendo
de prazo maior que o PPA em algumas situações, tem planos que são menores, por exemplo, o PAC era um plano que foi prorrogado, é um programa que foi prorrogado, mas é um programa também que deveria guardar compatibilidade com o PPA. E você não pode esquecer que esse artigo lá, 165, parágrafo 4º, que trata dos planos nacionais e regionais, esses planos têm que guardar compatibilidade com o PPA, com o sistema de planejamento do orçamento, ok? Esse é o desenho que a gente queria relembrar com vocês. E a gente fixa aqui, ó, na figura, ó. Então, PPA, programas para 4 anos, com diretrizes, objetivos e metas. O DOM, que eu não falei lá atrás, mas a gente guarda aqui, ó, o DOM, diretrizes, objetivos e metas. A LDO faz a priorização para cada ano das metas. Então, as metas e prioridades estarão na LDO. E a LOA faz a alocação de recursos. Guarde bem, então, PPA, DOM, diretrizes, objetivos e metas. E a LDO, metas e prioridades. Os prazos estão nessa tabelinha para você guardar. LDO, o projeto de LDO encaminhado e o projeto devolvido, ó, 8 meses e meio, conforme estabelece lá o artigo 35 da DCT. E a data correta é até 15 de abril e até 17 de julho, sendo que nesse caso a Constituição diz que a sessão não será interrompida. Ou seja, teria obrigatoriamente que aprovar. Já o projeto de PPA de 4 em 4 anos, no primeiro, então, exercício até 31 de agosto, aqui já é o prazo, ó, 4 meses do término do exercício financeiro, e é devolvido até 22, de forma idêntica ao PELOA. Só que o PELOA, todo ano, teremos um projeto de LOA encaminhado e um projeto de LOA devolvido nessas datas coincidentes ao do PPA. Não tem essa determinação aqui que existe para o PLDO, não existe essa determinação para o PELOA nem PPA. Existe PEC, existe projetos de proposta de emenda à Constituição tramitando no Congresso, exigindo que também esses outros dois projetos de lei também fossem obrigatoriamente votados até o final do ano, porque ocorre muito de virar o exercício e a União ainda não ter publicado a sua LOA. Mas na Constituição, por enquanto, não tem, então fique tranquilo, guarde só com relação ao projeto de lei de diretriz orçamentária. Tem questão sobre isso? Sempre tem questão. Olha só, a LDO e a LOA são desdobramentos da regulamentação do artigo 65 da Constituição Federal. Perfeito, não é isso? O artigo 65 trata principalmente do conteúdo dessas duas leis e também do PPA. Já o artigo 166 vai tratar do processo de tramitação. Outra questão, sobre as leis orçamentárias, são instituídas por leis complementares. Olha só o que eu falei, ó. São instituídas por leis complementares, independentes em cada unidade federativa, sendo cada estado responsável por sua inovação legislativa. A parte final está correta, cada estado é responsável, mas elas não são leis complementares, são leis ordinárias. O erro está aqui, ó. Não são leis complementares, são leis ordinárias. O projeto de lei orçamentária da União, LOA, deve ser encaminhado antes do encerramento do exercício financeiro, com antecedência mínima de 8 meses. 8 meses? Não há nenhum prazo lá de 8 meses. Tem o prazo da LDO, que é 8 meses e meio. E a gente sabe que a LOA são 4 meses, por isso que aquele quadro lá é importante, aquele quadro dos prazos para você ter em mão aí e guardar, para não errar essas questões. É muito cobrado em prova esses prazos. Pode parecer sem muito conteúdo, sem muita objetividade a cobrança desse tipo de questão, mas a banca adora cobrar prazo das leis orçamentárias. Esse aqui é um exemplo de cobrança, mas aqueles prazos, todos eles são cobrados, ok? Eu acho que é a última questão. A gente encerra aqui. Obrigado mais uma vez por sua atenção. Foi só uma videoaula aqui revisional. A gente recuperar a informação sobre esse sistema tridimensional com as 3 leis, sendo o PPA com aquela previsão de médio prazo para os 4 anos e tem que guardar compatibilidade com os projetos e com os planos e programas nacionais, regionais e setoriais. E para baixo, cada ano uma LDO e uma LOA, a LOA já com relação à materialização daquela política pública, ou seja, receita e despesa para poder executar. Ok? Um grande abraço, até a próxima!